Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as quartas-feiras no nosso Evangelho, fazendo a leitura do Evangelho, harmonizando os nossos lares, né? Isso é muito importante, harmonizando o nosso ambiente doméstico, as nossas vidas. Então eu agradeço imensamente a todos vocês que têm nos acompanhado aqui todas as semanas. E a gente inicia fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta noite, por mais esta oportunidade. E que seja, Senhor, uma noite de luz e de paz para todos nós, que possamos compreender as suas lições e da melhor maneira possível colocá-las em prática no nosso dia a dia. E para isso contamos sempre com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores e benfeitores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos quase acabando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Faltam duas mensagens para a gente finalizar esse capítulo. E as duas mensagens têm o mesmo título, né? Caridade com os criminosos. A primeira mensagem que a gente vai ler hoje é de Elisabeth de França, em Le Havre, acho que é assim que pronuncia, em 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus no mundo. Deve existir sempre entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade perfeita. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, desde que se arrependam da mesma forma que para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, pois geralmente eles não conhecem a Deus como o conheceis. E lhes será menos exigido do que a vós. Não julgueis. Não julgueis, meus caros, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas atitudes que são crimes aos olhos de Deus, do Deus de pureza, e que, no mundo, considera apenas como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consideração que lhes acrescentais. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com pessoas que não precisam de esmolas, mas de palavras de amor, de consolação, de encorajamento, que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, eu continuo a dizer, nos quais a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo regerá os homens. Ela será o único freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, pois Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para diferentes mundos inferiores em harmonia com as suas tendências. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro de vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não se pode dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra, a morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Considerai o vosso modelo, Jesus. O que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente bem necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer o mesmo, na verdade, mas ao menos podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante os últimos momentos que passará na terra. O arrependimento pode tocar o seu coração se orardes com fé. Ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma perdida e revoltada foi criada como a vós, para se aperfeiçoar. Ajudai-o a sair do lamaçal. Portanto,
e orai por ele. Eu sei que para quem passou por uma situação com crime na família, por exemplo, alguém que foi assassinado, alguém que, sei lá, de alguma forma teve uma morte violenta, provocada por uma outra pessoa, eu sei que esse texto, talvez ele não, no primeiro momento, ele não faça muito sentido, porque a revolta ela é muito grande e é compreensível. Para quem passou por uma situação dura, que perdeu um ente querido, por conta, né, às vezes de uma irresponsabilidade de alguém. Quantos casos a gente não vê por aí de pessoas que bebem, vão dirigir e atropelam e matam pessoas, enfim, uma série de situações horríveis aos nossos olhos aqui na Terra, terríveis, nos dá aquela sensação de injustiça, porque, poxa, a pessoa foi ali, às vezes uma pessoa de bem, né, aos nossos olhos aqui na matéria, e foi morta, foi assassinada, às vezes de uma forma cruel, de uma forma banal, e muitas vezes a justiça terrena não faz o seu papel, né, não pune as pessoas devidamente como deveriam. Então tudo isso gera uma revolta, gera uma sensação ruim nos nossos corações, e repito, é compreensível. É muito fácil a gente vir aqui com um texto como esse e querer, né, sair por aí pregando o bem, a paz, o amor ao próximo, para quem passou por essa situação. Eu vou dar um exemplo meu, que é talvez bem menos grave do que uma pessoa que morreu, mas que me gerou revolta, que me gerou uma sensação muito ruim durante muito tempo. Nós fomos assaltados na porta do Centro Espírita, quando a gente estava no trabalho do Jefa, né, um trabalho que nós tínhamos de grupo de estudos, e ao sair do centro, nós fomos assaltados na porta do centro. Levaram nosso carro, celular, carteira, computador, projetor, enfim, um monte de coisa. Apontaram uma arma para mim, eu estava com o Guinho no colo, o Guinho que era o nosso mascotinho. Para quem já foi lá no Jefa, já deve ter visto um quadrinho dele. E o Guinho, ele estava no meu colo, graças a Deus não aconteceu nada com a gente, não levamos tiro, não nos machucamos. Mas aquilo me gerou uma revolta tão grande. Poxa, eu estava na porta do Centro Espírita, né? Não estava numa balada, não estava fazendo nada de errado, e a gente foi assaltado. E ficou aquela sensação de, puxa, por que eu? Né? Meu pai também ficou muito revoltado na época, né? Saiu até procurando por aí o carro, né? Bom, o carro, né, bem ou mal, a gente conseguiu comprar outro, né? Não teve o prejuízo material, ele foi minimizado nesse sentido. E poderia ter acontecido algo muito mais grave com a gente. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas a gente ficou com uma revolta muito grande no coração durante muito tempo. Tanto que durante um ano, mais ou menos, eu não parei de fazer palestras. Eu fiquei travado assim, de uma forma que eu tinha medo de sair de casa, à noite principalmente. Então aquilo nos gerou uma revolta muito grande. E demorou muito tempo para aquilo ser amenizado. Né? Procurei ajuda espiritual, fiz tratamento espiritual, porque eu não estava lidando bem com aquilo sozinho. Né? Até que um dia eu estava no centro espírita, né, no trabalho lá que a gente participava, e me veio, né, na mente fazer uma palestra e falar mais ou menos sobre aquilo que tinha acontecido com a gente. E aí eu montei uma palestra que chama Falar é Fácil, inclusive está no nosso canal no YouTube do Jefa, para quem quiser assistir. E aquela palestra eu fiz em vários centros espíritas depois, e aquilo de alguma forma foi uma terapia para mim, porque aquilo expurgou um pouco daquela revolta, daquele sentimento ruim que estava guardado dentro de mim. E depois disso eu comecei a não pensar mais mal daqueles que tinham cometido aquele crime com a gente. Então, lógico, é um exemplo bem menos drástico do que alguém que morre, por exemplo, mas é um exemplo que eu vivenciei, que talvez tenha sido necessário eu vivenciar aquilo, meu pai, minha esposa, uma outra senhora que estava com a gente no carro, para que a gente pudesse, de alguma forma, entender um texto como esse. Porque quantas vezes a gente não assiste uma palestra de alguém que fala alguma coisa nesse sentido, só que às vezes fala da boca para fora. Às vezes não passou por nenhuma experiência nesse sentido, né? Não que a gente queira que as pessoas passem por experiências assim, mas falar, e o título da palestra que eu fiz é Falar é Fácil. É muito fácil a gente falar de algo que a gente não viveu, é muito fácil a gente falar de algo que a gente às vezes não sente,
Eu não sinto revolta por ninguém, porque ninguém fez mal para mim. Mas colocando-se no lugar de alguém que tenha passado por uma situação terrível, a gente começa a olhar com outros olhos. Então esse texto ele serve para nossa reflexão, para aqueles que nunca passaram por nenhum tipo de violência, nunca perderam ninguém vítima da violência, nunca foram vítimas de violência. É para a gente refletir e para a gente pensar antes de falar qualquer coisa, antes de falar que, por exemplo, é frescura, né, você está aí desse jeito aí. Eu ouvi de pessoas do nosso grupo, inclusive, que já não estão mais entre a gente. Imagina, não foi nada, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque não era você. Né? Então, é a gente se colocar no lugar do outro nesse sentido, principalmente. Entender, muitas vezes, algo que a gente não tenha passado, mas que machuca o outro, que fere o outro, que causa revolta, sim, no outro. E aí, bendita a doutrina espírita que nos ajuda a minimizar essa situação com um texto como esse, para que a gente possa, pelo menos, se não conseguirmos perdoar, se a gente não conseguir perdoar, que pelo menos a gente faça uma oração por aquele que de alguma forma nos causou algum mal. É algo que a gente tem que começar a trabalhar. Por isso, o título, né, do texto, Caridade para com os criminosos. É fácil? Claro que não é fácil. Não é da noite para o dia que a gente vai perdoar e rezar por aqueles que de alguma forma nos prejudicaram. Mas é para a gente pensar. E o texto está aí realmente para a gente pensar. E eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Só um adendo, né, antes da gente encerrar. A gente fez as vibrações pelos nossos irmãos animais. E quantas vezes a gente também não fica com aquele sentimento de revolta por alguém que cometeu algum crime, alguma maldade com o animal. Vale a reflexão também. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.